Talvez não seja muito fácil para vocês acreditarem que a história que eu vou contar agora comece com um cenário tão bonito quanto esse daqui. Eu sou Maurício, você está no Entre Destinos e Histórias, e hoje a gente vai falar sobre o ritual antropofágico. Bom, eu tô em Bertioga, litoral de São Paulo, e eu resolvi começar essa história aqui porque foi aqui, na verdade não bem exatamente aqui, um pouco mais para baixo, ali no canal de Bertioga, que o nosso personagem principal, o Hans Staden, foi capturado e levado até os indígenas Tupinambá para que fosse objeto, né, ou então prato principal do ritual antropofágico. O Hans Staden, ele estava aqui nessa região já na sua segunda viagem pelo Brasil. Como a gente viu lá no Superagui, antes de chegar aqui, ele esteve nas terras mais ao sul, ali no Superagui, perto da Baía de Paranaguá, e sofreu vários infortúnios ali na expedição do Rua de Sanabria, e posteriormente ele acabou desembarcando aqui próximo a Bertioga, né? E aqui, como ele era um mercenário, né, um arcabuzeiro alemão, ele não tinha, na verdade, uma nacionalidade para defender aqui, já que os portugueses e espanhóis aqui disputavam mais essa terra e recebiam visitas constantes aí dos franceses em busca de traficar o pau-brasil. Ele acabou se aliando aqui nessa região aos portugueses e foi defender o forte que a gente vai conhecer agora. Tem-se que esse forte aqui, o Forte São João, é o primeiro forte construído em território brasileiro, na época português, né? Mas não é só isso que ele tem de importante. Essa região aqui, ela demarcava a delimitação entre dois povos indígenas que viviam em conflito. Os tupiniquins, que inclusive são representados aqui na região com o Parque Tupiniquim, então eles viviam até aqui essa região, e daqui para frente os tupinambás, que habitavam principalmente a região de Ubatuba, que é a região onde a gente vai continuar contando essa história. Esses povos indígenas, eles já tinham entre eles uma série de conflitos, e esses conflitos permeavam os chamados rituais antropofágicos, que eram rituais, como a gente vai ver mais à frente, que passavam da simples questão de você acabar consumindo carne humana, mas sim aproximando-se de algo já religioso, algo sagrado, algo de fé. E foi nesse contexto aqui que o Hans Staden estava servindo aqui, né, como um mercenário aqui, uma pessoa contratada pelos portugueses para defender essa região aqui, justamente dos ataques dos tupinambás e também de eventuais invasões francesas, né, que vinham do norte para tentar capturar aqui e retirar, né, extrair pau-brasil e levar para a França como forma de tráfico. Nesse contexto todo aqui, que o Hans Staden, em uma das suas expedições aqui pela região, né, enquanto fazia essa vigilância aqui do forte, acabou sendo capturado e posteriormente conduzido, já ferido, para Ubatuba. E é lá em Ubatuba, a partir de agora, que a nossa história vai continuar a ser contada. Bora lá? Finalmente chegamos em Ubatuba, e é num lugar paradisíaco como esse aqui que o Hans Staden ia passar talvez os meses de maior apuro da vida dele. Foi para cá
que os Tupinambás trouxeram ele depois de capturá-lo lá em Bertioga. Era aqui que ficava a aldeia Tupinambá, e essa aldeia ela era comandada pelo Cunhambebe, que era um indígena muito temido pelos portugueses, porque além de ser uma pessoa muito grande, dizia-se que ele tinha aproximadamente 2 metros de altura, ele costumava realmente impor medo em seus oponentes. Bom, se você está assistindo até aqui, é porque está gostando aí da história do Hans Staden, está curioso sobre o ritual antropofágico e sobre como essa história aí vai terminar. E eu peço aí encarecidamente que você deixe o like aí, fortaleça, porque a gente continue viajando aí pelo Brasil e contando essas histórias para vocês. Se você puder também recomendar aí para um amigo, uma amiga que assista os nossos vídeos e aprenda, conheça um pouco mais sobre essas histórias que não contam para a gente no colégio. Se você puder deixar um comentário aí embaixo falando sobre o que eu posso melhorar, o que vocês gostariam de ver aqui no canal, eu vou ficar bastante agradecido. Beleza, pessoal? Valeu! Ao chegar aqui, o Hans Staden começou a experienciar aquilo que depois seria definido como o ritual antropofágico, que era um ritual bastante comum entre os indígenas da época, principalmente vivenciado ali entre as tribos que guerreavam entre si, os Tupinambás aqui de Ubatuba, Paraty, os Tupiniquins ali de Bertioga, São Vicente, e muito mais do que um ato de canibalismo, se tratava realmente de um ritual já praticamente religioso, um ritual que compunha a cultura daqueles povoados indígenas. Chegando ao local amarrado, o Hans Staden tinha que gritar primeiramente que aos demais, né, que estavam ali reunidos, aos demais indígenas que estavam reunidos, as seguintes palavras: chegou sua comida pulando, chegou sua comida pulando. Enquanto crianças, mulheres o insultavam, jogavam pedras nele e diziam que iam comê-lo, vou te comer, vou te comer, vou te comer. Depois desse primeiro rito aí de humilhação, né, que ele passava pública, o tratamento em relação ao prisioneiro mudava muito, porque esse prisioneiro era tratado de uma forma muito próxima ali da tribo pelos próximos meses, que seriam os meses em que ele era passado ali por um processo de engorda, né? Ele era muito bem alimentado, ele era inserido ali na aldeia indígena, inclusive ofereciam-lhe mulheres indígenas, até mesmo a mulher daquele que o havia capturado, ou a filha daquele que o havia capturado, para que ele se deitasse. E contava-se o tempo através de um cordão, como se fosse um colar de cordas, em que davam-se nós até o momento em que chegaria a data do ritual em si, a data em que os indígenas realizariam todo o ritual e comeriam, enfim, né, a sua carne. Tá, Maurício, mas quanto tempo o Hans Staden passou preso aí em Ubatuba, aguardando por sua morte? Disse que o Hans Staden, ali no próprio livro dele, né, ele diz que ele foi capturado lá da metade para o final de janeiro de 1554, e ele foi solto apenas 9 meses depois, ou seja, em outubro daquele mesmo ano, de 1554. Durante esse período, o Hans Staden, inclusive, e isso ajudou muito a ele escrever o livro, né, e detalhar esse ritual antropofágico, ele presenciou outros 2 colegas, né, capturados, passarem por todo esse ritual e serem, enfim, comidos ali pelos indígenas tupinambás. Esses 2 eram portugueses, os irmãos Braga, e isso explica bastante o que aconteceu posteriormente ali com o Hans Staden. Os tupinambás, eles eram aliados aqui dos franceses. Como a gente já viu lá no vídeo do Bacharel de Cananéia, era comum que os franceses trafegassem aqui pela costa brasileira a fim de traficar para o Brasil. E ao fazer isso, eles formaram algumas alianças, entre elas com os indígenas tupinambás aqui da região de Ubatuba e Paraty. E essa aliança deles, ela se fazia valer contra a aliança que os portugueses tinham com os tupiniquins ali em Bertioga. Então,
era muito comum que essas tribos, além de guerrearem entre si, abasteciam os conflitos ali entre portugueses e franceses nessa costa brasileira. Tá, Maurício, então você está querendo me dizer que o Hans Staden era um alemão, tinha sido capturado por uma tribo indígena aqui chamada de Tupinambás, que era aliada com os franceses, enquanto ele defendia um forte português em território tupiniquim. Sim, exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. E ao chegar aqui, o Hans Staden ele tentou de tudo para convencer os indígenas de que ele era francês. Eu sou francês, sou francês, sou francês. Porém, os tupinambás não caíram nessa história dele e realmente acreditavam que ele fosse português ou pelo menos aliado aos portugueses até aquele momento. O que acontecia durante o ritual antropofágico? Originariamente, o ritual antropofágico foi destinado à captura ali de indígenas entre indígenas. Então, tupiniquins capturavam tupinambás capturavam tupiniquins. E era um clima de guerra que eles viviam, mas não era uma guerra generalizada, eram capturas esparsas. E esses indígenas que eram trazidos aqui e capturados, para eles, dentro daquele ritual, era uma honra ser devorado ali pelos inimigos. Isso porque o ritual era uma tradição muito antiga e eles tinham muito valor na vingança que os seus companheiros ali, né, de tribo fariam em relação ao seu corpo com a captura de um outro indígena da tribo rival na sequência. Ou seja, era uma vergonha para o indígena capturado escapar, fugir do local e voltar para sua tribo. Inclusive, se isso acontecia, a própria tribo do indígena recusava o seu retorno e mandava ele de volta, porque ele era tratado como um covarde. O Rosestad, então, ao clamar ali seguidamente por sua liberdade, ele foi começando a ser tratado, ali, ser visto ali pelos indígenas como um covarde, uma dessas pessoas que não tinha uma honra considerável, uma honra a ser sustentada. Além disso, quando chegava ali o final daquele período que era marcado com os nós no colar, era preparado toda uma festa para que essa carne do capturado fosse consumida. E essa festa ela iniciava-se com o preparo e o consumo de cauim pelas indígenas mais velhas ali da tribo, que preparavam esse cauim com mandioca, e passava tanto pelo envolvimento de todos os atores ali da tribo. Então as pessoas mais velhas tinham suas funções, as pessoas mais novas tinham suas funções, e cada um deles ia ter direito a um pedaço do corpo quando esse viesse a ser devorado. No dia ali da execução e da feitura ali do ritual antropofágico, basicamente o que acontecia é que eles soltavam o prisioneiro para que ele fugisse, mas era totalmente uma encenação, né? E eles o capturavam logo depois, o traziam de volta e diziam que iam comê-lo, iam comê-lo, iam comê-lo, preparavam o seu corpo, enchiam, besuntavam, não enchiam de penas. E nesse meio tempo que rolava essa gritaria e as pessoas dizendo que iam comê-lo, e ele dizendo que os parentes dele iam vingá-lo, iam vingá-lo, iam vingá-lo, vinha um carrasco com uma clava na mão e acertava, desferia somente um golpe na cabeça, aqui na nuca do capturado, e que já caía morto ali no chão. Essa clava ela era preparada com todo um ritual ali, que durava pelo menos uma semana, onde eles incensavam, besuntavam essa clava para deixá-la apropriada ali para o dia da execução, né? O que reforça, mais uma vez, o caráter religioso desse ritual, e não meramente canibal desse ritual. Além disso, o corpo ele era preparado de uma forma em que todas as pessoas ali consumiam uma parte desse corpo. Então, até mesmo os bebês, eles consumiam o sangue ainda quente ali do cidadão que havia acabado de ser executado, pelo fato de que as mães passavam esse sangue ao redor de seus seios e davam os seios ali para que os bebês se amamentassem. Esse corpo ali, ele tinha todo um significado. Então, as pessoas
os guerreiros mais fortes ali, mais disponíveis ali para a guerra, dispostos à guerra, comiam aquelas partes que eram afeitas à guerra, por exemplo, os braços, as pernas. As crianças comiam ali os intestinos, as mulheres comiam as áreas sexuais ali do corpo. Tudo tinha um significado, né? E basicamente esse corpo, para ser servido, ele era assado, né, antes em brasa, e havia todo um ritual ali para que fosse aberto esse corpo, as costelas, para que ele assasse de uma maneira correta ali para a avaliação ali dos indígenas, né? E após esse ritual, todos ali entravam num momento de descanso, num momento basicamente de siesta, né? Que durava ali várias horas. O próprio ritual em si durava cerca de 4 a 5 horas, segundo o que o próprio Hans Staden descreveu, que ele presenciou ali, né? Os irmãos portugueses sendo ali vítimas ou sendo objeto ali do banquete antropofágico. Tá, Maurício, mas como é que o Hans Staden conseguiu escapar disso? Como que ele sobreviveu a isso, voltou para a Europa e ainda escreveu um best-seller, ali o livro mais vendido na época, um dos mais vendidos até hoje, né? Sobre essas viagens que ele fez ao Brasil e descreveu esse banquete aí com tanta precisão. Basicamente, existem alguns fatores que explicam o fato de os indígenas terem liberado ali o Hans Staden. São pelo menos 3 fatores preponderantes ali que os historiadores apontam como motivos pelos quais ele teria escapado de ser a próxima refeição ali do banquete, né? Basicamente, o primeiro deles é descrito no próprio livro do Hans Staden, onde ele diz que ele percebeu que os indígenas eram povos muito religiosos, e o Hans Staden também era religioso, só que uma religião cristã, né? E ele, num período aqui de muitas chuvas aqui em Ubatuba, então, inclusive Ubatuba é uma terra que chove bastante, né? Ele fez ali uma afirmação para os indígenas, no sentido de que se ele fosse morto e devorado ali, o seu Deus jamais os perdoaria e o seu Deus faria com que nunca mais parasse de chover aqui em Ubatuba. E os indígenas, então, desconfiados, falaram, então tá, faz o seu Deus parar de chover. E ele deu uma sorte ali, ou então talvez tenha sido até o próprio Deus dele, né? Que fez com que parasse realmente de chover ali nos dias seguintes. Isso fez com que os indígenas o respeitassem e, enfim, o soltassem. Essa é a primeira versão, que é a versão que ele traz no livro, né? Outra versão que foi apontada é que os indígenas eram muito mais interessados por outros indígenas ou então por portugueses, que eram realmente os inimigos dele. E quando se deram conta que o Hans Staden não era um português, fizeram ali trocas de prisioneiros ali com franceses, que inclusive esses franceses o levaram até a Europa novamente, ele voltou para a Europa num navio francês, e receberam portugueses em troca, que eram vítimas que eles entendiam que eram melhores vítimas, né? Realmente inimigos ali da tribo. E por isso o Hans Staden teria sido liberado. E uma terceira hipótese que é trazida aí por alguns autores é que o fato de o Hans Staden ser tão clamar tanto por sua vida, não admitir ali o papel da vítima que os outros indígenas admitiam, ficar chorando, lamentando pela sua vida e tal, e também não ter aquele porte físico que os outros indígenas tinham e que os portugueses também tinham, mostrava para os indígenas que ele não era uma carne ali de qualidade, que ele não ia transmitir através desse ritual aqueles dotes, aqueles dons que os indígenas queriam ao consumir a sua carne. E por ele ser uma carne então mais fraca, ele teria sido liberado ali através dessa troca ali com os franceses. Para mim, cada uma das versões me parece ter os seus motivos, né? Eu não vou tirar a razão ali do Hans Staden, ele que esteve aqui, né? E pode ser realmente que ele tenha dado uma sorte enorme, que parou de chover, pode ser que ele tenha falado muito sobre o Deus dele também, e os indígenas acreditaram e tal. Mas essa versão de que ele não era uma vítima corriqueira, normalmente os tupinambás não aprendiam alemães, eram portugueses ou indígenas rivais, tupiniquins, me parece a mais adequada,
com o próprio caráter do ritual antropofágico, que era um ritual realmente de aquisição de forças pelos indígenas, de você, através desse ritual, você conseguir ter em si tudo aquilo que o seu inimigo tinha de características positivas, né? O fato é que ele conseguiu escapar, né? E assim fazendo, ele acabou retornando ali para a Europa com os franceses e finalmente escrevendo o livro que hoje ele é intitulado como Duas Viagens ao Brasil. Ele possuía um título enorme que eu vou deixar aqui para vocês, mas nesse livro ele descreveu não só toda a viagem dele aqui para o Brasil, não só a situação dele ser capturado, mas ele guardou um capítulo para descrever o ritual antropofágico, que foi posteriormente ali confirmado por outros autores que também viveram aqui no Brasil na época e fizeram com que o livro aí do Hans Staden fosse um dos best-sellers aí da época, fosse traduzido para diversos idiomas, fosse levado além fronteiras. Por fim, eu acho que é importante destacar que, embora os europeus tenham recebido ali com asco esse ritual, ficaram todos horrorizados, nossa, como essa sociedade é primitiva, etc, etc. Você tem que perceber, né, tem que fazer a leitura desse ritual através de um viés antropológico ali. Esse ritual realmente fazia parte da cultura daqueles indígenas que habitavam o Brasil nessa época. E esse ritual ele era algo realmente religioso, ele estava impregnado ali naquela cultura. Era uma honra, inclusive, para o capturado passar por todo esse ritual. E antes que você pense, nossa, isso é uma barbárie, etc, 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 pense que europeus já passaram por momentos nos quais eles tiveram que comer carne humana, foram obrigados a comer carne humana. Há registros de povos ali que habitavam a Europa comerem carne e restos ali de múmias egípcias, inclusive havia o tráfico de múmias egípcias para esse fim. E além disso, o próprio cristianismo e catolicismo, ao repassar a sua hóstia, né, ensina que você está ali comendo o corpo e o sangue de Cristo, né? Que foi um fato que assustou muito ali os povos maias e astecas, né? Como assim você come o próprio corpo e sangue do teu Deus? Claro que metaforicamente, né? Então vejam, a gente tem em cada cultura certos costumes que devem ser levados, estudados a partir da ótica daquela cultura e não a partir da ótica da nossa cultura ou dos nossos momentos, do nosso tempo. Então, esse vídeo aqui ele não é feito para que vocês fiquem horrorizados com os indígenas tupinambás aqui do Brasil dos anos 1550. Pelo contrário, é para que vocês conheçam melhor a cultura desses indígenas e entendam o porquê dessas práticas. Bom, por hoje então é isso, pessoal. Eu vou encerrar por aqui, agradecendo aí a sua companhia, a sua paciência nesses vídeos longos que eu faço. Mas eles têm que ser longos para que a gente traga ali uma história de uma maneira minimamente completa, né? Por mais que a gente nunca vai contar a história realmente como ela aconteceu, né? Porque a história ela acaba se alterando conforme as pessoas vão repassando ela para frente. Mas foi assim que essa história chegou até mim e é assim que eu estou passando ela para vocês. Beleza, pessoal? Agradeço novamente aí a sua companhia e a gente se vê numa próxima. Agora eu vou dar um pulo aí nesse mar, que se o Hans Staden escapou, eu também tenho o direito de dar uma escapada. Valeu, pessoal. Um abraço.